Então, a função de densidade acumulada ela não pode assumir quaisquer valores. Ela tem algumas restrições sobre qual o comportamento que ela pode ter. E a gente vai ver algumas dessas propriedades agora nesse slide aqui. Então, a primeira coisa é que para todo valor que a gente for calcular acumulado, ela é um valor entre 0 e 1. E para a gente ver por que isso acontece, é só lembrar que a acumulada é simplesmente uma probabilidade, e uma probabilidade tem que estar entre 0 e 1. Uma segunda propriedade que a gente pode lembrar é que se a gente escolher algum xi e a gente mandar esse xi para menos infinito, então a acumulada vai dar zero. E para a gente entender por que isso acontece, lembra que a gente está sempre calculando a probabilidade da gente estar menor do que esse xi. Então, quando a gente está mandando o xi para menos infinito, tem menos e menos elementos que satisfazem essa condição. E, em particular, mandando o xi para menos infinito, a gente obtém que a probabilidade vai dar zero. E daí, por último, uma propriedade que é muito importante é que se a gente manda o xi para infinito, daí o que acontece? A nossa acumulada vai dar simplesmente acumulada tirando a coordenada i. E por que acontece isso? À medida que a gente manda o xi para infinito, é como se a gente não tivesse mais uma restrição sobre o xi. Né? No final das contas, a gente está dizendo alguma coisa do tipo, a gente quer saber a probabilidade do xi, a variável aleatória xi, ser menor ou igual a infinito, que dá 1. Né? Então, quando a gente coloca essa limite, a gente obtém acumulada retirando a coordenada i. E, portanto, esse tipo de raciocínio nos dá uma maneira de obter uma acumulada sobre um subvetor a partir da acumulada do vetor. Então, digamos que eu tenho a acumulada do x1, x2. Se eu mandar o x2 para infinito, eu vou obter simplesmente a acumulada do x1, que é uma propriedade muito útil. Às vezes a gente quer eliminar algumas coordenadas do nosso vetor. Então, a gente pode testar essas propriedades da acumulada no exemplo 8.2, que era o exemplo que a gente viu para uma variável aleatória contínua. Então, vamos abrir aqui a lousa e trabalhar em cima desse exemplo. Então, lembra que nesse exemplo, o que a gente tinha? A gente tinha que a acumulada era o mínimo entre 1 e x1, vezes o mínimo entre 1 e x2. Isso se x1 é maior que zero e x2 maior que zero, e zero caso contrário. Então, para a propriedade 1, a gente tem que ver que em todos os casos a gente está sempre obtendo um número positivo, quer dizer, um número entre 0 e 1. Bem, se o x1 é menor que 0, o x2 é menor que dá 0, que é o número entre 0 e 1. E se o x1 é maior que 0 e o x2 é maior que 0, a gente vai obter um mínimo entre 1 e x1 vezes o mínimo entre 1 e x2, que também vai dar um número entre 0 e 1. Então, a propriedade 1 está satisfeita. Depois, a propriedade 2 diz que se a gente mandar o x1 para menos infinito ou mandar o x2 para menos infinito, daí a acumulada vai dar zero. Bem, se a gente mandar qualquer um deles para infinito, para menos infinito, daí alguma hora algum deles vai ter a coordenada negativa. Daí a gente viu que quando a coordenada dá negativa, a densidade dá zero. Então, sim, quando a gente manda o x1 para menos infinito ou o x2 para menos infinito, a acumulada, o limite da acumulada vai dar zero. E o terceiro está dizendo que se a gente quer obter a acumulada do x1, basta a gente mandar o x2 para infinito. Então, nesse caso, mandando o x2 para infinito, a gente obtém o mínimo entre 1 e x2. Né? Esse termo aqui vai sumir. Então, a gente obtém que a acumulada do x1 é simplesmente o mínimo entre 1 e x1, né? Quando o x1 é positivo, e 0 quando o x1 é negativo. E da mesma forma, se a gente quer achar a acumulada do x2, a gente manda o x1 para infinito. Se a gente manda o x1 para infinito, o mínimo entre 1 e x1 vai dar 1, e, portanto, a acumulada do x2 vai dar simplesmente o mínimo entre 1 e x2, quando o x2 é maior que 0, e 0 caso contrário. Então, a gente obteve tanto a acumulada do x1 e x2 usando a terceira propriedade. Legal. Então, isso termina as propriedades da densidade acumulada que a gente tem em mente. E agora, no último vídeo, a gente vai discutir alguns exercícios que a gente vai elaborar com mais cuidado na aula síncrona, só que já vale a pena vocês irem praticando.